Olá, muito bom dia a você que está conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi. O boletim traz para vocês a perspectiva, principalmente agora para o mês de fevereiro e principalmente do que pode acontecer nos próximos meses com o preço da arroba do boi gordo. E mais do que isso, como está sendo a composição da oferta, da onde estão vindo os animais, enfim, e como isso pode, de alguma forma, pressionar as cotações. Quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui já o Caio com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação, principalmente porque a gente está vendo aí, viu, um começo de ano com preços sustentados, uma segunda quinzena de janeiro já começando uma pressãozinha, o mercado até segurou a onda ali, mas está começando fevereiro com outra cara, Caio. O que a gente pode esperar aí em termos de precificação da arroba? Fala, Alexander, tá bom? Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos, sempre um prazer estar falando aqui com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes aí que estejam acompanhando a gente. Alexander, eu acho que a gente teve uma finalização do ano, assim, é sempre bom a gente buscar um pouco mais para trás, né? Para a gente ver a situação que a gente está hoje, né? Começando fevereiro, primeiro dia útil de fevereiro. A gente teve uma finalização de ano onde a gente teve uma firmeza de preço, que para nós aqui do aplicativo do AgroBrasil, que a gente acompanha as informações e passa ali para os clientes também, tem a comunidade ali do aplicativo, a gente teve uma expectativa, a gente teve uma noção e tá tendo, assim, acompanhou o que estava acontecendo ali ao longo de dezembro, e a gente chega à conclusão que o que deixou o boi firme ali ao longo de dezembro nada mais foi do que os dois feriados, né, que a gente sempre tem nessa sazonalidade de virada de ano, e a gente teve uma virada de ano onde o mercado interno foi muito valente, a gente teve um consumo bem eficiente, em cima, é óbvio, do dinheiro que circula no final do ano, você tem 13º, você tem esses empregos sazonais também, esses empregos momentâneos que acontecem aí nas lojas, na finalização do ano. Então, esses empregos trouxeram muito mais dinheiro na economia e a gente teve essa firmeza aí no final do ano, principalmente no mês de dezembro, do dia 15 de dezembro até a finalização de dezembro, e essa firmeza que repercutiu também em preços melhores para a arroba do boi de modo geral, Brasil afora, caminhou aí até mais ou menos dia 10, dia 12, dia 15 aí de janeiro. Então, foi muito em cima da sazonalidade de virada de ano que nos trouxe aquela firmeza no finalzinho do ano, no final de dezembro. No final de dezembro a gente chegou a ter, para a gente fazer uma comparação boa, a gente chegou a ter animais direcionados ao mercado interno que valiam até mais, ou foram, não que valiam, mas que foram negociados acima até dos preços pagos por indústrias habilitadas para a China. Então, a gente chegou a ter em algum momento ali ao longo de dezembro um animal comum, se eu não me engano, né, mercado interno, que foi negociado a R$ 255. Então, a gente viu realmente que essa firmeza tinha muito mais a ver com o mercado interno, com essa firmeza do mercado interno, do dinheiro circulando, do que o mercado externo que estaria puxando. Tanto é que a gente teve mercado interno pagando, às vezes, até mais do que pagava para o mercado externo. Então, isso deixou muito claro para nós que a janela que estava trazendo aquela alta era uma janela que vinha de dentro do Brasil. Era o mercado interno que estava puxando aqueles preços que provavelmente, isso no nosso pensamento lá de trás, a gente vinha batendo na tecla que provavelmente quando passasse o oba-oba, quando virasse o ano, a gente tem os impostos, escola de criança, matrícula, rematrícula, material escolar. Então, quer dizer, a população, de modo geral, tem muita conta para pagar na virada do ano. Isso é para todo mundo. Impostos, né? IPVA. Então, a gente vinha nessa linha de que provavelmente os preços cederiam após a virada do ano. Então, a gente começa janeiro, numa média aí do boi provavelmente até acima até dos R$ 250, estamos começando agora o fevereiro
eu diria que pelo menos aí R$ 15 abaixo, em média, aí de R$ 10 a R$ 15 abaixo. Então a gente perde efetivamente o boi. Brasil afora, alguns estados mais, alguns estados menos, né? Minas é um estado que está muito valente aí nessa oferta, né? Mas de modo geral, vamos colocar o estado de São Paulo como média, aí, de modo geral a gente perde aí R$ 10, se a gente for comparar o mesmo período, né? Início de janeiro com início de fevereiro, R$ 10 a menos na cotação do boi. Isso a gente está falando então de um boi de 240, é isso, Caio? 240. Isso é uma referência hoje para nós aí, que a gente olha as coletas do aplicativo, uma referência de boi dentro do estado de São Paulo de R$ 240. Essa referência, assim, está muito, eu diria que ela está agarrada, assim, na beirinha do precipício para talvez até escorregar um pouquinho mais, mas por hora uma referência de R$ 240. Eu digo que está na beira porque a gente já nota, já com bastante volume, bastante frequência, já uns animais são negociados R$ 235, tanto para mercado externo como mercado interno, tanto à vista como a prazo. A gente ainda nota, hoje mesmo, a gente notou um range de preços que são registrados no aplicativo AgroBrasil de 235 até 245. Mas aí o 245 você passa a ter um alto volume já de animal, não é qualquer volume de animal que a indústria aceita pagar. E a escala desse animal de R$ 245 é lá na frente, nós estamos falando de quase 30 dias de escala, o dia 26 de fevereiro, 27 de fevereiro. Então, às vezes, a pessoa que está escutando a nossa entrevista fala, ó, Caio, mas por que diabos uma pessoa que está ali dentro do aplicativo AgroBrasil, um está vendo que o outro está vendendo a 245 e o outro está vendendo a 235? Provavelmente porque esse animal está dentro de um confinamento, aqui dentro do estado de São Paulo, porque não estamos citando São Paulo, está dentro de um confinamento e a diária desse confinamento vai comer esses R$ 10 de diferença, ou esses R$ 7 de diferença até chegar lá. Então, como a indústria, o mercado interno, ela anda mesmo, historicamente, né, estrategicamente também, ela anda com uma escala um pouco menor, ela consegue dar vazão nesse animal de forma mais rápida, né? Então, provavelmente, em algumas ocasiões, o cara prefere vender ele mais barato do que vender, às vezes, um pouco mais caro, mas ter que esperar 20 ou 20 e tantos dias para frente pagando ração, né? É uma questão de fazer conta também, né? Uhum. Agora, Caio, você falou aí desse novo preço que está sendo ofertado já pelos frigoríficos. É um teste ou já tem negócios consolidados nesse valor dos 235 já? Não tem negócio. Ah, é? Então logo Negócio. vai virar uma referência. O Alexander, não dá para falar se vai virar referência ou não, né? O mercado é muito dinâmico, mas assim, a gente já tem isso como uma baliza, como um horizonte. A gente já sabe que existem esses negócios, da mesma forma que a gente sabe que existe negócio de R$ 245. O aplicativo hoje acho que captou 2 ou 3 negócios de R$ 245. Ontem captou bastante negócio de R$ 245, mas a gente já nota que as cidades, né? Então, porque quando o cliente vai registrar o negócio dentro do aplicativo, ele coloca a origem do animal, né? A cidade de origem do animal. Você já vê que a indústria que esse animal vai abater, essa indústria já não está buscando boi a 400 quilômetros, ela está buscando boi a 30, 70, 60, já com bastante volume. Então, você vê que a indústria já não aceita ir tão longe buscar, então você já está concentrando em animais mais perto, quer dizer, a indústria já está falando assim, não, eu vou pagar, mas eu pago em animal que está mais perto, se for andar mais longe não é o mesmo preço. Então a gente vê que esse 245 uma hora ou outra pode ficar para trás no radar. Tá. Agora, a gente tem ouvido muito falar que talvez fevereiro seja um mês ainda de sustentação de preços, por conta da retomada das aulas, por conta da própria dinâmica de precificação de início de mês aí, ajudar no consumo, e tem carnaval também, Caio. Até que ponto esses fatores podem evitar uma pressão mais intensa aí nos preços, na sua opinião? Alexander, eu acho que ajuda. Todo feriado que acontece ajuda no consumo de carne, né? Todo feriado, principalmente carnaval. Só que eu acho assim, não é isso que vai salvar. Eu acho que a gente pode se agarrar nesse fio de esperança de que o carnaval possa vir e isso pode sustentar.
mas eu acho que a gente tem uma dinâmica um pouco maior aí, que provavelmente vai vir na contramão desses pensamentos, que é a dinâmica, eu até inclusive mandei um gráfico aí para vocês, né, um gráfico de registro, né, eu acho que eu venho batendo nessa tecla, não é essa entrevista, não é na primeira entrevista, mas a gente vem batendo nessa tecla, que os registros do aplicativo AgroBrasil têm nos mostrado uma dinâmica diferente dos anos passados. Quando a gente faz o registro dentro do aplicativo, uma das perguntas que o aplicativo faz para o usuário é o tipo de terminação que esse animal está sendo vendido, né? O animal que está sendo terminado, direcionado para o abate, qual é o tipo de terminação desse animal? São 4 perguntas que o aplicativo faz, 4 tipos de terminação: confinado, semi-confinado, pasto mais algum tipo de proteinado, de manutenção, e só o pasto. A gente vem numa dinâmica desde novembro que essa oferta está muito mais, a oferta quando é direcionada para abate, registrada dentro do aplicativo, ela está muito mais fincada em cima das duas últimas tipos de terminação, pasto ou pasto mais algum tipo de proteinado. Que o confinamento e o semi-confinamento já não é nem a metade dos registros que estão acontecendo. Então, quer dizer, é uma dinâmica muito diferente do que vinha acontecendo esses anos para trás, que nos indica realmente que o ciclo está chegando no auge, ou seja, a retenção, né, quando a gente faz a virada de ciclo pecuário, a retenção de matrizes, que viram mais bezerros, que viram mais garrotes, mais novilhas, mais boi magro, a gente está no auge disso. Tanto é que a gente está tendo pouquíssimas chuvas, né? A gente está tendo o processo do El Niño. Então, assim, a distribuição de chuvas ainda foi pouca. Então, assim, chama a atenção da gente. Opa, peraí, como que se choveu pouco? A gente tem pouco pasto. Como é que essa oferta está vindo só de pasto e pasto mais manutenção? Como que isso está acima já da oferta de confinamento ou semi-confinamento? Justamente porque a gente está no auge do ciclo pecuário mesmo, que essa oferta está chegando porque ela tem peso. Ela consegue chegar agora com o pasto porque ela tem ela tem idade. E isso provavelmente vai ser uma tendência que vai empurrar os preços ou colocar um pouco mais de pressão nos preços, pelo menos dentro do primeiro semestre. Então, vai confrontar com essa ideia de que a gente vai ter uma melhora no consumo aí, provavelmente para dentro do carnaval. Não acredito. Acho que o que melhora realmente de consumo, em termos de consumo, no carnaval, não é o primeiro ano que eu vou falo isso aqui sempre, é o consumo de cerveja. A carne é muito marginal. Muito bom. Ok, a gente já está vendo o gráfico aqui na tela, só para as pessoas entenderem, quando você fala do pasto, Cris, bota aqui para mim, é esse verdinho aqui que eu estou mostrando aqui na tela. Quando a gente fala de pasto mais proteína, é esse um pouquinho mais claro aqui. Semi-confinado é o marronzinho e o confinado é o amarelinho aqui. Então, e tem uma tabela que vem desde 2021, né, Caio? Como foi o comportamento da participação dessas categorias aí desde 2021 até agora, janeiro de 2024 aqui. E quando, Caio, a gente compara a final de ano 2010 com início de ano de 2011 e olha final de ano de 2023 com início de ano de 2024, isso que você falou aí de participação maior de animal a pasto ou até essa combinação de pasto mais proteinado, ela fica evidente aqui no gráfico, certo? Ela fica evidente. Eu fiz uma colinha aqui, ó, mês 11 de 21, 12 de 21, e aí a gente tem o janeiro já do 22, 11 de 21 era 11% dos registros que eram feitos dentro do aplicativo AgroBrasil, ou que eram direcionados para abate, esses registros somavam 11%, o que era terminação, pasto e pasto mais proteinado. Isso no mês 11. No mês 12, 23%. E no mês de janeiro de 22, no máximo 33%. Isso em 2021. 2022, se mantém mais ou menos essas porcentagens, né? Mês 11 a gente tem mais ou menos 21% concentrado entre pasto e pasto mais proteinado, ou seja, o grosso da final de ano e janeiro ainda é um boi de confinamento e semi-confinamento.
Quer dizer, 2023, janeiro de 23, a gente tinha 24,5%. Se a gente passar para 23, finalização do ano de 2023, você vê que essa tendência é completamente diferente. A gente já tem 37% em novembro, naquela seca, né? A gente teve um pouco de chuva em outubro, né? Porque outubro foi um mês bom de chuva. A gente tem que lembrar também que a gente veio daquele processo de muita chuva também que aconteceu ao longo de 2023, no começo do ano, né? A gente lembra, acho que foi parar de chover, acho que mais ou menos final de março, né? Não parava de chover em 2023. Então, assim, essa carcaça está vindo hoje no mercado de alguma forma, e ela vem muito mais pontuada em cima desses dois tipos de terminação e não de terminação de confinamento. E às vezes a gente olha, a gente anda, é muito mais fácil da gente ver o boi confinado, né? E a gente anda nos confinamentos, os confinamentos estão vazios, o confinamento está parado, o confinamento está dando prejuízo, o cara não vai pôr no confinamento, desistiu de pôr no confinamento, então o boi no confinamento não está tá pouco, então o boi vai subir. Então, alto lá, a oferta está vindo de outro lugar. É mais difícil da gente rastrear, a gente chama atenção para o pessoal ficar de olho aí dentro do aplicativo AgroBrasil, que esses relatórios saem todo final de mês e todo final de semana eles saem, esse relatório de terminação. Você vê, 2023, 11, o mês 11 já era quase 40% desses animais já eram oriundos já de pasto mais proteinado. Em dezembro, a gente passa a ter 45% desses registros já, ou seja, praticamente a metade. Em janeiro, a gente fecha com 54% desses animais vindo. Então, assim, como é que num período de El Niño, onde tem poucas chuvas na finalização do ano, e as chuvas ainda não começaram, como é que esse animal consegue vir pressionar a nossa oferta aqui, direcionada, esses animais são direcionados de pasto mais manutenção? Só tem uma única explicação: peso e idade, e virada de ciclo, e o ciclo pecuário realmente mostrando a força. Então esse bezerro, esse garrote que foi criado ali para trás, há 2 anos atrás, esse garrote está pronto, ele está vindo no mercado agora, e ele vai colocar essa pressão no mercado provavelmente até o primeiro semestre. Volta o gráfico aí para gente, só para a gente mostrar um negócio aqui, Cris, por favor. E quando a gente olha, Caio, a continuidade, né, do além do janeiro, a gente percebe que mesmo em anos de menor oferta ali, essa oferta vem aumentando, né? Isso significa que a gente vai ter uma continuidade de aumento de oferta aqui no 24 também? Então, continuidade e aumento de oferta é difícil da gente ver, né? Da gente olhar nesse gráfico. Não é bem isso aí que a gente está vendo. O que a gente está vendo é o tipo de terminação. O tipo de terminação, a leitura do tipo de terminação nos indica que o animal está pesado, o animal tem idade, provavelmente esse animal tem idade, tem peso, ele vai vir no mercado em alguma janela de agora até os próximos meses. Então, assim, provavelmente nós vamos continuar com essa oferta. O cuidado, a atenção que a gente precisa ter fica aqui. Já o meu alerta é provavelmente quando esse pasto começar a secar. Então nós estamos falando de um horizonte de agora até maio, de abril até junho e julho, de abril até junho. Aí vai depender de quando as chuvas cortam, de qual a situação de pastagem, né? Não dá para a gente ter isso muito na prática agora, mas em algum momento essa oferta pode se acumular e aí a gente ter uma safra bem demarcada, sabe? Como a gente não tinha anos atrás. Aí. Então a gente pode ser que 2024 seja um ano muito típico, se a gente olhar um horizonte de 20 anos atrás, onde a gente tinha safra bem marcada, bem delimitada, e entre safra também bem delimitada, porque uma vez que você tem a desova, o descarte desses animais mais pesados no primeiro semestre, aí você tem uma pressão muito grande ali nessa janela de seca, você tira provavelmente o ânimo e o ímpeto do pessoal confinar, né? Então você pode também estar terminando aquela carcaça, aí você tem uma reposição que provavelmente começa a ficar um pouco mais cara, porque a abundância já não tem tanta abundância, e aí você tem também um banho de água fria no lombo do pecuarista, se isso acontecer, né? Porque você tem um primeiro horizonte, um primeiro semestre de baixa de preço, né? Com um pico ali no auge da safra, no auge da seca, que desanima o pessoal a confinar, tira o ímpeto do pessoal de confinar, e aí você abre uma janela para ter uma alta ali na entre-safra,
sendo um ano bem típico se a gente olhar os horizontes aí de 20 anos atrás que a gente estava acostumado a ter, né? Então você está alertando para uma possível barrigada nos preços aí nesse momento. Não agora, né, Alexandre? Porque como você tem chuvas poucas, mas você tem capinho brotando, você tem vegetação, você tem um dia muito longo, né? Então você tem o fotoperiodismo em cima daquele capim, favorece o crescimento dele, apesar de você ter poucas chuvas. Então você não tem uma pressão eminente a vir no mercado, desesperadamente a vir no mercado, não agora. O que eu acho, o que eu estou pontuando, essa linha de raciocínio minha, é que a gente vai com uma oferta. Hora nenhuma nós vamos, de repente acabou o boi, não de agora até maio ou até junho. A atenção fica muito mais lá na frente, no gargalo, a hora que começa a seca, na prévia de começar a secar, de prévia de cortar as chuvas, a hora que o capim começa a madurar, os dias começam a ficar menor, a vegetação começa a não ser tão eficiente. Aí o animal pode começar a ganhar aquele sobrepeso, né? O capim sementeia, então você tem o auge do peso do animal, e aí sim você pode, a hora que o capim começar a secar, você pode ter um acúmulo de oferta ali. Mas não é uma janela agora imediata, né? A janela está lá para maio, vai depender muito de quando começar a secar mesmo, né? Muito bom. Daí, mais do que nunca, a demanda vai ser fundamental aí para ajudar a equilibrar ou pelo menos evitar uma pressão tão grande nos preços. Temos uma leitura de demanda crescente, Caio, na sua opinião, seja no mercado interno, seja na exportação? Não, Alexandra, Brasil não. É. Aquele mercado interno, a gente está sambando aí, né? Mercado, na verdade, assim, a partir do momento que o PT entra, né? Que o PT entra no governo, muito assim, as coisas estão indicadas porque provavelmente é o que ia acontecer. A linha que todo mundo pensou quando o PT entrasse, provavelmente é o que vai acontecer. Então, assim, geração de emprego, eles estão patinando. O Brasil fechou muitos postos de emprego em dezembro, ao longo do ano. Então, quer dizer, as coisas não estão indo bem para o Brasil. Se alguém tinha alguma esperança diferente, acho que eram poucos. Então, está tudo na linha. Pós-eleição, está tudo na linha de que não ia dar certo. Então, nós estamos nessa linha que o Brasil provavelmente vai patinar. Então, pensar em alguma eficiência a mais no consumo interno, a gente torce, né? Não dá para torcer contra, mas não está na minha linha de raciocínio. A parte externa, a gente tem China ainda muito valente, levando muito volume, mas a China repôs o seu estoque de suíno, né, que foi o gatilho que fez a China entrar no Brasil desesperadamente para consumir há 3, 4 anos atrás. Essa porta se fechou, porque a China refez o seu estoque suíno. Porco lá na China está em preços bem baixos, né, bem baixos, e a China também está sofrendo com essa parte de crescimento. Então você vê direto o governo chinês dando incentivo para a parte de crescimento, principalmente essa parte imobiliária. A China já não cresceu, já não cresce a 2 dígitos, já tem o PIB dela, já não cresce a 2 dígitos, já tem, acho que é o 2º ano consecutivo. Então, assim, a China também não passa por uma janela muito boa, não. Então, é um ano provavelmente que a gente vai ficar muito em cima da oferta do boi, né? Essa sazonalidade provavelmente de altas e baixas, nós vamos ficar bem em cima só de notícias do mercado mesmo, da oferta do mercado, né? É óbvio que a China está aí para habilitar um pouco mais de indústria, isso vai vir muito bom para nós, principalmente se ela habilitar em alguns outros estados, e não só dentro do estado de São Paulo. Então, assim, às vezes um estado da Rondônia, às vezes um estado que está sofrendo um pouco mais, se você coloca mais indústria habilitada da China lá, você tem uma elevação desses preços. Então, provavelmente se a China habilitar mais indústria, o que vai acontecer vai ser que o diferencial de base dos estados provavelmente vão se encurtar, né? Isso é bom, né? De modo geral, isso é muito bom. Eu só não acho que a China vem habilitar mais indústria para pagar mais. Eu acho que ela vem para fazer o contrário. Ela está procurando mais oferta justamente para ter mais briga no preço, né? Então, quanto mais gente ofertando carne para ela melhor. Então, acho que, de modo geral, a notícia vai impactar de forma positiva, né? Se vier a acontecer mais habilitações.
de modo geral, ela impacta, primeiro momento, de forma positiva, ela impacta de médio a longo prazo de forma positiva nesses estados, né, e aí vai depender de quais indústrias que ela vai habilitar, mas de modo geral a gente pode ter uma equalização do diferencial de base, mas de forma negativa, provavelmente em termos de preço. Muito bem, então tem alguma forma de se proteger, Caio, ou pelo menos de passar por esse período aí que você vem chamando a atenção com mais tranquilidade? Eu acho que a única proteção a única proteção eficiente que existe é a bolsa. O pecuarista está escutando a gente procurar um escritório habilitado, né? Tá aí a Cross Investimentos também, que eles podem procurar a gente. E aí depende muito da onde está a produção desse pecuarista, se está em São Paulo, se está em Tocantins, se está no MT, se é de novilha, se é de boi, qual é o tipo de terminação, mas alguma estratégia provavelmente a gente consegue bolar para ele, e é se precaver realmente, se assim, nessa linha fizer sentido esse pensamento, né, o pecuarista precisa ficar um pouco travado, aí, principalmente para a janela de maio, né, a janela da safra, né, do boi, e traçar alguma estratégia aí para o segundo semestre, né? Segundo semestre tende a ser diferente, na sua opinião? Alexander, quanto mais afundar o primeiro semestre, na minha cabeça, a janela de alta passa a ser maior no segundo semestre, quanto mais afunda o primeiro, né? Né? Então, sim, tem uma possibilidade do segundo semestre ser um segundo semestre bom. Não vai ser um segundo semestre valente, de estouro de preço, a não ser que a gente tenha alguma reviravolta na China ou alguma reviravolta talvez nos Estados Unidos, em termos de maior volume. De modo geral, né? De modo geral, uma melhora, acho que no segundo semestre deve acontecer, mas o remédio vai ser amargo agora no primeiro semestre, né? E para o segundo semestre a gente já vai conseguir visualizar essa virada de ciclo, do ciclo pecuário já, na sua opinião? Acho que sim, Alexander, eu acho que sim. Acho que sim. Assim, a gente precisa lembrar, o ciclo pecuário que a gente teve, né, que a gente tem sempre, né, ele bateu na quina da porta da China, né? A China estava abrindo, teve uma crise suína lá, uma crise sanitária na suinocultura na China, bateu muito de encontro, quer dizer, foi uma tempestade perfeita que fez o boi subir. E o Brasil se preparou. Se a gente estivesse andando no estado de São Paulo, por exemplo, há 6, 7 anos atrás, o que você encontrava era confinamento parado, era confinamento abandonado, sucateado, os confinamentos tinham muitos confinamentos parados. Hoje, nesse horizonte de 3 anos para cá, o que você encontra é confinamento sendo reativado. Então, quer dizer, toda a alta de commodity puxa realmente produção e foi o que aconteceu. Então, assim, até que o Brasil se organizasse a oferecer mais carne para a China, levou-se um tempo. Hoje nós estamos organizados a oferecer carne para a China. A China consome menos, então está muito equalizado. A gente pensar que a finalização do ciclo pecuário, para entrar num ciclo de baixa, terminar esses abastos de fêmea, para começar a subir o bezerro, para o boi começar a subir, vai dar outro boom igual aconteceu para trás? Eu acho que não. A gente pode ter ganhos de preço realmente, em cima provavelmente de um ano muito parecido com o que a gente tinha 25, 30 anos atrás, 20 anos atrás, quer dizer, safra bem marcada, bem direcionada, e entre safra bem marcada com bons preços. Agora, os bons preços eu acho que é alto lá. A gente está preparado para fomentar, os confinamentos ainda estão ativos, então se a gente tiver uma janela de melhora de preços, os confinamentos passam a ofertar. Então, assim, um choque de demanda, igual nós tivemos para trás, para pensar que o boi saiu de 160 para 360, esse ano, a não ser que tenha alguma notícia muito diferente aí vindo de fora, eu acho que esse ano isso não deve acontecer. Muito bom. Muito boa análise trazida aí pelo Caio Junqueira lá da Cross Investimentos para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Meu caro Caio, obrigado pela participação mais uma vez, obrigado por compartilhar com a gente aí tudo que você está vendo, tudo que você está percebendo aí do mercado e principalmente pelas dicas aí para o produtor ficar atento. Vem período aí importante que você deve se proteger, você deve se preparar para ele, que, como o Caio disse, é aquele período que a gente via acontecer há 20 anos atrás.
bem marcada aí o final da estação, o final da safra, bem marcado também o período de entre-safra, então trazendo de volta aquelas condições que lá atrás o produtor já estava acostumado a atravessar, mas que alguns anos aí de mudanças fizeram com que essas coisas deixassem de acontecer. Então preste atenção nessa possível barrigada aí, se proteja, principalmente quando o capim começar a secar, né, Caio? Provavelmente, exatamente. A dica que fica, assim, que a gente bate sempre na tecla, é para o pecuarista usar realmente o aplicativo AgroBrasil, né? Porque é uma ferramenta para tomada de decisão também dele, né? Ele está enxergando a escala a curto prazo, a médio prazo, ele não precisa, o pecuarista, hoje, depois assim que o aplicativo AgroBrasil tomou essa dimensão, o pecuarista que está aí me escutando, ele não precisa da minha opinião, né? Ele não precisa da minha análise para tomar alguma decisão, ele não precisa esperar um anuário, um livro que saia de uma vez por ano, ou uma análise que saia uma vez por semana, uma vez por ano. Ele consegue, ele mesmo, na dinâmica dele, olhar os relatórios ali do aplicativo e tomar a decisão dele, né? Às vezes eu estou enxergando um movimento que às vezes não seja isso que vai acontecer, que o pecuarista, o usuário ali do aplicativo, com o olho dele, consegue enxergar os mesmos dados que eu, uma outra informação. E às vezes essa informação que ele enxerga é a informação que vai dar certo, é a informação que lá na frente vai fazer sentido para ele. Então, assim, fica aqui o meu pedido para o pessoal abaixar o aplicativo AgroBrasil e usar. E usar, eu digo, negociou, registrou, fez um negócio, registra. A formação de preço e a formação de informação, né, a formação de dados, precisa ficar na mão do pecuarista, não só na mão da indústria. Porque a gente precisa pensar que, de modo geral, tudo isso que a gente está comentando aqui agora são reflexos de negócios, de registros que a própria comunidade, que o próprio pecuarista está fazendo. É igual o Waze. O Waze, quem coloca informação ali é o próprio usuário, mas a gente precisa pensar que esse tipo de informação que hoje a gente tem acesso, o usuário tem acesso, a indústria já tem acesso por uma vida inteira. Então, às vezes, a gente que está aqui do lado da produção, né, o pecuarista aí do outro lado, pensa, mas a indústria já sabia, mas a indústria está sempre um passo à nossa frente. É justamente porque ela consegue fazer o compilado das informações que chegam para ela em cada negócio que entra para dentro do abate dela. E o aplicativo AgroBrasil, ele vem nesse encontro, ele dá essa oportunidade. Então, assim, vamos usar, vamos abaixar o aplicativo, vamos usar, vamos lançar os registros, vamos fazer os negócios e registrar de bezerro, de reposição, de milho, de soja, de boi gordo. Não importa o preço, não importa que o preço está caindo ou que o preço está subindo. O que importa são as informações, a coleta e o tipo de informação, a qualidade de informação que vai fazer a tomada de decisão do pecuarista mais assertiva, né? Muito bem. Caio, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre. Obrigado a vocês, Alexandre. A gente está à disposição aqui sempre para vocês, gente. Um bom começo de ano para todo mundo, bom final de tarde, uma boa semana para todos. Valeu, Caio. Abraço. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos com a gente, trazendo informações importantes, trazendo aquele diferencial de análise para você entender o que está acontecendo aí com o mercado e principalmente se preparar para o que vem pela frente. Vamos ver o que está acontecendo lá na B3 nesse momento, o mercado em andamento por lá, da seguinte forma. A gente tem um fevereiro trabalhando a 238,45, com queda de 0,23%, um março 234,10, queda de 0,02%, um abril 232,15, que é alta de 0,11%, e o maio 233,10, com alta de 0,19%. Indicador CPEA, R$ 245,00, queda de 0,89%. São os números do mercado do boi gordo nesse momento. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.